MS Dia Preview, informação até você. A história desse programa é de bravura, de compromisso com a educação de qualidade e de apostar no desenvolvimento do interior do Brasil. Isso mesmo, do que é hoje a região centro-oeste e do oeste de São Paulo. Eu vim aqui falar com o representante da Missão Salesiana no Brasil, Euclides Fernandes. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez ao MS Dia, né? Alguns anos depois, né? A gente é um pouquinho mais velho. Na outra vez você falou da tua carreira de jornalista, falou também da questão da imprensa, alertou para muitas mudanças que estavam para acontecer, que aconteceram com relação à credibilidade da informação e tudo mais. E hoje, o motivo principal da tua vinda, essa questão especial dos 130 anos da presença dos salesianos aqui nessa parte do interior do Brasil, do oeste do Brasil. Você que é responsável pela comunicação da Inspetoria de Campo Grande. Isso mesmo. E o que é muito legal, assim, porque você vê o tanto que o salesiano está ligado ao desenvolvimento dessa área do Brasil, é enorme, porque você tem instituições, escolas, universidades, por ali passaram muitos líderes políticos, empresários, que hoje em dia geram emprego, e muitas vezes assim também as tomadas de decisão da própria sociedade. Sim. Né? É inegável, por exemplo, das várias instituições, vou dar um exemplo de uma, o CDB, por exemplo, tanto que ela está ligada ao que foi Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos últimos 20 e tantos anos, né? 30 anos. Eu diria até mais. A FUNCMAT, né, também. Sim. Né? Os salesianos, eles se misturam com a história de Mato Grosso do Sul. Eu estava lendo agora há pouco tempo, agora mesmo que eu estou fazendo uma pesquisa para produzir um vídeo a respeito dos 100 anos dos salesianos em Três Lagoas. Olha só. Em Três Lagoas. E ali eu descobri, né, que o padre João Cripa, que foi um dos primeiros párocos, o pároco é o responsável pela igreja. Os salesianos receberam um pedido para que os salesianos tomassem conta também de Três Lagoas, mas imagine, ele era responsável por Três Lagoas, Paranaíba, Miranda, Aquidauana, só não chegava a Corumbá, porque tinha dificuldade para atravessar o rio. Isso nos 1920. Isso porque o padre João Cripa foi o precursor aqui em Campo Grande. Campo Grande começou aqui na região, perto de onde é o Horto Florestal, a cidade estava centralizada por ali. E aí subindo o morro ali, né, quem vai pela Afonso Pena, tinha um areião e um laranjal plantado ali há muito tempo e que estava ocioso e a prefeitura ofereceu para ele e ele comprou aquele terreno. Todo aquele terreno onde tem aquele quadrilátero da Barão do Rio Branco, Padre Celestino, Padre João Cripa, Rua Padre João Cripa, ganhou o nome porque foi ele que comprou, inclusive a Praça do Rádio, aquilo ali tudo foi o terreno que ele adquiriu, né, para desenvolver aquele lado da cidade. E ali criou, onde é a sede da Inspetoria de Campo Grande, ele criou ali escolas técnicas, oficinas de mecânica, de tipografia, não era alfaiataria, mas era... de concerto, assim? De concerto não, mas de madeira, né? Sei, marcenaria. Marcenaria. Ali havia uma escola, né? E uma capelinha, que era chamada de capelinha. Então, isso em Campo Grande. Além desse trabalho aqui, ele assumiu Três Lagoas. Agora, imagina o que era nos anos 20, 1920, ir de Campo Grande até Três Lagoas e depois subir até Paranaíba. Então, esse era o trabalho dos salesianos aqui, né? E os bispos pediam, porque não havia padres aqui para atender a população. E como os salesianos chegaram com muitos padres, eles foram assumindo esse trabalho pastoral, né? Então a história de Mato Grosso do Sul está repleta de salesianos. Você citou ao CDB. O CDB é um projeto que começou com o padre Félix Zavataro, que é o nome da biblioteca. Que é o nome da biblioteca, que eu conheci. Ele me deu meu diploma de teologia aqui em 1995, era vivo ainda naquela época. E ele tinha um projeto de construir uma faculdade lá na região de Alto Araguaia, mais para o estado de Goiás, né? E aí não deu certo lá, ele trouxe para cá e começou a construir isso em 1970. Começou a construir a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Foram os primeiros cursos que vieram para cá. Aqui não tinha nada ainda, né? Acho que estava começando a Universidade Federal ainda. Então, começou... Todo mundo tinha que ir para São Paulo, Rio, para estudar. Para estudar. Naquela época, o magistério, os cursos de licenciatura eram muito importantes, né? As mulheres estavam terminando o curso magistério, que era o normal, sim, e queriam fazer pedagogia, queriam fazer letras. Não havia aqui, tinham que ir para São Paulo, tinham que ir para Brasília, Goiânia. Ou Lins também, né?
Lins, no interior de São Paulo, já tinha alguma coisa. Já tinha alguma coisa também. Mas era muito distante, era muito difícil de Você sair. abandona a família, né? E aí os salesianos vieram nesse socorro. Então, mistura a história dos salesianos em Mato Grosso do Sul com a história do desenvolvimento político, social e econômico do Estado. Aí a inspetoria, a gente chama entre os salesianos de inspetoria, mas nas outras congregações se fala província, que é uma região geográfica de abrangência administrativa da parte religiosa dentro da congregação, daqueles membros da ordem. E você entrou num assunto interessante. Por exemplo, assim, a Igreja Católica ela tem as congregações, né, que são simbolizadas por alguém que funda aquela congregação, depois isso é reconhecido pelo Vaticano, né, como algo pertinente e tudo mais, de trabalho. E dessa congregação são criados os projetos, né, que no caso do Dom Bosco foi tudo muito ligado à educação. Ele funda uma congregação que não chamava Missão Salesiana, chamava... no caso são salesianos mesmo. São salesianos, mas ela é fundada durante a vida dele. Como que é o nome Não, o nome da congregação é Instituto Salesiano. Sim, Instituto Salesiano. Mas ela não nasce com esse nome, né? Ela nasce com outro nome, ainda no século XIX, e depois ela vem para cá e aí ganha esse nome da Missão Salesiana. Não, é que Missão Salesiana é o nome dado à vinda dos salesianos aqui. Tá o nome de missão. A congregação é Congregação Salesiana, né? Instituto Salesiano, aí chamavam sempre os filhos de Dom Bosco. Mas aí tem um nome interessante. Por que chama salesiano se é filho de Dom Bosco? Sabe, criado por Dom Bosco. Os franciscanos são porque São Francisco. Com muito mais tempo de criação, né? Sim, São Francisco do século 1200, né? Mas você pega Palotinos, que é daqui da Igreja de São Judas, é de São Vicente Palote. Vicentinos, de São Vicente de Paula. Né? Por que salesianos? Porque Dom Bosco era muito devoto de São Francisco de Sales. Então era para se chamar bosquianos, mas ele em homenagem a São Francisco de Sales, por isso salesianos, adotou esse nome. É isso que eu ia falar, Congregação de São Francisco de Sales, né? Que é o primeiro nome que recebe. Isso. Mas assim, eu acho que a ligação que tem dessa congregação e da Missão Salesiana com o que é hoje o Mato Grosso do Sul tem muito a ver também com uma coincidência. Essa região do Brasil, no século XIX, ela é praticamente desabitada, né? E bastante assim a ser explorada, o desenvolvimento aí muito Campo Grande mesmo, bem do final desse século dali, e só desenvolve por causa da Guerra do Paraguai, né? Então era tudo muito em aberto. E ao mesmo tempo, essa é uma congregação, uma das últimas, né, que surge da Igreja Católica, né? E surge também com esse ímpeto de desbravar, de ir para locais distantes e ajudar os mais pobres com a educação e tudo mais. Espírito missionário, né? Então, assim, isso casa plenamente, né? E é lógico que, assim, hoje está ramificado em todo o Brasil, né, com todas essas inspetorias. Mas aqui parece que tem uma ligação diferente, né, com o que é o Dom Bosco. Claro que o Dom Bosco é lá de Tourinho, na Itália, mas assim, engraçado que é como se ele tivesse também passado por aqui, né? Dada a situação dos princípios que couberam tão bem, né, com valores até de fundação das coisas aqui. Houve uma identificação da obra de Dom Bosco com essa região. E aí, quando a gente fala dos salesianos, nós não estamos só em Mato Grosso do Sul. A província de Campo Grande, que é a sede aqui em Campo Grande, a inspetoria de Campo Grande, abrange também todo o estado de Mato Grosso e o oeste de São Paulo até Lins. Então, tudo isso aqui é a abrangência da inspetoria. Mais ou menos quantas cidades? Citando então, só essas... com presença salesiana, com uma casa salesiana, com um colégio, uma obra social, uma paróquia, né, são 21. Aqui nas outras inspetorias até tem mais, só a de São Paulo, né, tem bem mais do que isso, só no estado de São Paulo. Mas são várias casas, numa região bem circunscrita. Aqui, como é bem espalhado, né, não dá para... Que é o que você fala, é a obra social, é a faculdade, é o colégio, é a paróquia também. Paróquia e centros juvenis. Essa é a obra salesiana, é a presença... Que é muito ligada à educação. Educação com ensino de excelência, que é aquela história, eu lembro muito da UCDB, falava, não só formar profissionais, mas formar cidadãos
bons cristãos e honestos cidadãos. Essa é a frase de que é uma Dom coisa Bosco. assim que é muito importante, né? Tipo assim, ali você pode influenciar de certa forma o futuro das coisas, né? Tem duas coisas para serem citadas sobre isso. Primeiro que a obra salesiana aqui no centro-oeste brasileiro, e aí eu coloco a nossa inspetoria aqui, o nosso estado, e também eu tenho que falar de Cuiabá e Goiás, Sim. porque Dom Bosco sonhou com isso. Tem essa verdade. Ele mandou os salesianos para cá porque ele sonhou que os filhos dele viriam para essa região da América E ele do é Sul. muito influenciado pela questão dos sonhos, né? Assim, Sim, parece até Dom apartar a Bosco. briga, ele também fez também na juventude dele por conta disso. Toda a obra dele é baseada num sonho que ele teve aos 9 anos de idade, em que ele sonhou com Nossa Senhora e com Jesus Cristo, dizendo para ele sobre a missão que ele ia ter, que ele ia desenvolver. Inclusive, esse sonho está completando 200 anos agora em 2024, e nós vamos fazer uma festa, porque é o sonho que permeou toda a obra de Dom Bosco. Então isso é uma coisa. Esse trabalho na região aqui, que eu ainda não citei, aqui em Mato Grosso do Sul não tem, mas no estado de Mato Grosso sim, é um trabalho com os indígenas, com os povos originários aqui. Nos povos originários de Mato Grosso do Sul não existe obra salesiana, existe no estado de Mato Grosso, ali na região de Barra do Garças, entre Barra do Garças e Rondonópolis, nas missões indígenas com as etnias Xavante e Bororo, diferente dos Bororós daqui da região de Dourados, lá é Bororo. Então, Dom Bosco sonhou com eles, e por isso mandou os salesianos para cá. Lá, ele sonha muito jovem, quer dizer, então não é 9 anos. 9 anos. Não, esse sonho com a América do Sul já é depois de ele ser padre. Mas aos 9 anos ele teve um sonho que iria trabalhar com a juventude. E ele tem vários sonhos. Toda a educação dele, que é chamada de sistema preventivo de Dom Bosco, é mais ou menos baseado no que ele sonhou e que Deus o inspirava. Algumas coisas a gente diz que Dom Bosco trabalhava tanto que para Deus falar com ele tinha que ser em sonho, porque não dava tempo durante o dia, né? Diferente de alguns santos que são mais contemplativos, que ficavam em adoração, em atenção à voz de Deus o tempo inteiro. E Dom Bosco era de muito trabalho. Ele era, tipo, se a gente fosse trazer para um dia de hoje, o arquétipo dele, alguém inquieto. Totalmente inquieto. Que a figura dele é uma figura serena, né, tal, mas ele era um italianão inquieto. Sim, extremamente trabalhador. Se você pegar a história que Dom Bosco escreveu, ou ele editou, né, a vida dele. Então, toda a história de Dom Bosco, da vida dele, do trabalho dele, não está resumida, está descrita em 16 volumes, mais ou menos de um tamanho desse aqui cada um, que são as chamadas memórias biográficas. Então, conta que Dom Bosco ele começou a estudar muito tarde, já menino grande, e foi vítima de bullying, e ele era muito forte também. Né? Então, sim, a impressão que passa na imagem. Então, ele era muito explosivo também, mas na índole dele, ele era o bom pastor, e o bom pastor é o símbolo que os salesianos trazem, de serem bons pastores. O cordial, né? Cordial, exemplo de Jesus Cristo. Mas ele certamente era um homem muito agitado, né? Ele dormia de 4 a 5 horas por noite quando dormia, porque ele passava as noites escrevendo, trabalhando, elaborando o que é chamado o sistema pedagógico dele, que é o sistema preventivo de Dom Bosco. Então a educação está na veia dos salesianos, trabalhar com educação, seja nas escolas, seja nas paróquias, seja com os povos originários, seja nos centros juvenis, é uma das máximas, né? Uma das raízes da vocação salesiana. E com compromisso social, né? De você oferecer algo de qualidade que vai ter tanto o filho do rico quanto o filho do pobre. Sim, né? O segundo ponto que eu falei dos indígenas é justamente esse, que quando os salesianos vieram para o Brasil, eles vieram primeiro para Cuiabá, que era a capital do Mato Grosso do Sul, né? Vieram... Onde tem o São Gonçalo, que é um colégio parecido com o Dom Bosco, né? Igualzinho, né? São Gonçalo é um dos santos salesianos? Não. São Gonçalo são 10 santos salesianos. Não, tem mais. Na verdade, a gente tem uma que chama um mapa da santidade salesiana, que tem os santos, né, que já são canonizados, tem os que são bem-aventurados, beatos, tem os que são veneráveis e tem os que são servos de Deus, que estão assim em caminho. Porque, não sei se dá para explicar isso rapidamente,
para chegar a ser santo, né, reconhecido pela igreja como santo de altar, tem todo um processo canônico, que não é rápido. Que não é, mas o Dom Bosco foi, né? Em 29 ele é canonizado, em 34 ele já é santo. Mas ele morreu em 1888, então até ele ser canonizado santo foi todo esse tempo. Há alguns, como... Mas tem milagre atribuído a ele ou foi a obra de trabalho? Não. Para ser reconhecido santo dentro da igreja, ele tem que ter pelo menos 2 milagres. Milagres daqueles assim... Milagre. Um milagre. E o milagre que levou à canonização de Dom Bosco, vamos até dispersar um pouquinho, né? Sim. Foi um caso de uma freira na guerra, se não me engano, a Primeira Guerra Mundial, em que o convento foi atingido por uma bomba e ela perdeu todo o maxilar. A bomba levou todo o maxilar inferior dela, né? Aí as irmãs nem sei se eram filhas de Maria Auxiliadora, não sei a ordem que era, fizeram os curativos, ela perdeu a parte de baixo da boca, criaram as ataduras e começaram a rezar, pedindo intercessão de Dom Bosco, que não era São João Bosco ainda naquela época, né? E não sei se colocaram alguma, a gente fala, não é medalha, é alguma relíquia de Dom Bosco, mas rezaram pedindo a intercessão de São João Bosco. Bom, os médicos vieram, foram verificar como que estava, né, o curativo, porque enfaixaram toda a cabeça dela, perdeu muito sangue, tudo bem. E quando os médicos tiraram as ataduras, estava lá o maxilar dela inteiro. Meu Deus, o rosto dela estava normal, totalmente recuperado. É aquele tipo de coisa que não tem como não dizer. Não é impossível. Sim. Do nada apareceu. Fora esse, teve mais um. Teve mais um, então eu não sei de cabeça qual foi o outro, né? Mas todos aqueles. São Domingos Sávio, que foi aluno de Dom Bosco, também teve os milagres. E ele São Domingos Sávio, que morreu com 15 anos, era aluno de Dom Bosco, foi preparado por Dom Bosco para a santidade. Ele também é padroeiro das gestantes, porque ele ajudou a curar a mãe dele quando teve uma intercorrência de saúde lá também. Então ele é padroeiro das gestantes. Mas o Dom Bosco, além de ser um patrono dos jovens, reconhecido mundialmente, né, nessa condição, ele também é patrono dos mágicos. Porque Dom Bosco, quando era jovem, ele fazia, a gente dizia naquela época, né, para quem é mais antigo vai lembrar, prestidigitação, né? Esse malabares, ele fazia, andava na corda bamba, fazia malabarismo, fazia mágica, cantava para atrair os jovens. Então ele, com 9 anos, ele sonhou. O que ele fez? Ele não ficou esperando crescer para poder atender os jovens, ele começou a juntar a turminha dele lá. Como é que ele fazia para reunir os jovens? Naquela época não tinha videogame. Ele atraía os jovens às artes circenses. Então Dom Bosco era um exímio artista circense. Fazia tudo isso, por isso ele é padroeiro deles também. Que legal. Um homem do seu tempo, né? Do tempo dele. Se hoje estivesse aqui no nosso meio, certamente ele estava nas maiores tecnologias, porque era o que havia de mais atraente para os olhos em termos de cultura. Ele era músico também, era ator. De certa forma, acabou sendo um mobilizador social, né? Agora, a missão salesiana também, ela tem uma outra questão que serve como marca nesses 30 anos aqui da presença em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, nessa região aqui do Brasil, que é a ousadia. Não tem colégio pequeno da missão salesiana. O Dom Bosco foi por um bom tempo, não sei se ainda né, o maior colégio de Campo Grande. Né? Eu acho que hoje talvez perca para o Joaquim Murtinho, né, porque os critérios são outros, na escola pública, mas o Dom Bosco montou ginásio, né, montou complexo esportivo, competiu, gerou atletas e tudo mais. Aí você vai em Cuiabá, tem o São Gonçalo, que é grande. O CDB também é uma grande universidade, ainda com capacidade de expansão também enorme. Fora isso, outras universidades também que você tem aí melhor de cabeça, né? Em Cuiabá, em Corumbá tem uma... em Cuiabá não tem. Não tem? Superior não tem. Né? Mas tem um liceu lá, não tinha um liceu? Não, o liceu, o antigo liceu, agora é um colégio de ensino médio que chamou o Colégio Santo Antônio, que fica no Cochipó da Ponte. Você conhece Cuiabá lá, né? Antes de você atravessar o rio, é o Rio Cochipó, né? É o primeiro colégio à direita ali, é o Colégio Santo Antônio. Que era o Patronato Santo Antônio. Patronato Santo Antônio também, que era o liceu. Tinha um liceu de obras e artes que é no Colégio São Gonçalo também. Entendi. Ficou ali dentro, mas não virou instituição de ensino superior.
temos instituições de ensino superior em Campo Grande, é o CDB, em Corumbá, a Faculdade Santa Teresa, e Araçatuba e Lins, que é o Unisalesiano. Tem inclusive medicina no Unisalesiano de Araçatuba. E agora talvez abra também medicina em Lins, agora com a abertura do governo para novos cursos. A Lins foi citada como cidade polo e talvez vá medicina para lá também. Então não virou... Só em Mato Grosso que não tem ensino superior. Ainda, né? Ainda. Mas esse dom de fazer as coisas grandes, né? Porque Dom Bosco não pensava pequeno. E aí isso foi passando. E também era uma necessidade, porque quando o Colégio Dom Bosco foi adquirido aqui, né? Porque ele era uma escola pública. Ele era uma escola pública? Sim, ele foi fundado acho que pelo então estado de Mato Grosso, né? Aqui em Campo Grande era um internato que eles não queriam, porque Campo Grande não estava vingando, né? Isso no início de 1900, e eles precisavam de alguém para administrar, então eles passaram, o Colégio Dom Bosco foi adquirido, mas não era essa estrutura, né? Sim. Era um negócio pequenininho, era um internato, e aí foi crescendo. Quem chega ali pela Mato Grosso, tem aquela fachada... Sim, preservada ainda, né? 13 de maio, então era só aquilo ali que tinha. Né? Tudo o demais ali, descendo ali a parte do teatro, o bloco C que fica ali na 14 de julho, e depois o bloco E, o bloco D que fica interno, né? Tudo aquilo lá foi construído depois pelo Salesiano. E é tão grande que quando chegou a contemplar durante um bom tempo antes do CDB uma faculdade. Sim, né? sim. Ali foi durante quanto tempo a FUCMAT? Desde 1993 até 1998, se eu não me engano, quando começou a construir o campo lá Não, mas anos 80 já tinha a FUCMAT, né? Sim, a FUCMAT, a FUCMAT começou em 74, 75. Não, aí sem citar também o Colégio Auxiliadora. Né? Aí tem uma divisão. E o Dom Bosco, ele era devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Por isso... Devotíssimo. Ao chegar ao final da sua vida, né, ele tem a célebre frase, foi ela quem tudo fez. Eu não fiz nada. Né? Inclusive, eu estou fazendo um trabalho agora para divulgar em Rios, nos nossos perfis, sobre os milagres que São João Bosco realizou em vida. E ele tem uma história, que eu vou narrar ainda, de um médico que era ateu, que procurou Dom Bosco porque ele tinha epilepsia. E a medicina já na época dele não tinha mais solução para ele. Ele tinha parado de trabalhar por causa disso. E chegou para Dom Bosco e falou assim, eu soube que o senhor faz milagres. Ele falou, quem disse isso? Eu não faço nada disso. Eu falei, não, mas eu tenho aqui a lista de todas as pessoas que foram curadas, porque... Ele falou, não, eu não faço nada. Eu peço para Nossa Senhora Auxiliadora. Se ela atende, aí é questão com ela. Eu não faço nada, né? E aí, esse médico também foi curado. Né? Curado, se converteu. E tem muitos, cara. Tem uma menina que era cega, que não tinha nem a pupila dos olhos. E Dom Bosco rezou 3 Ave-Marias com ela, né? E mostrou para ela a medalhinha de Nossa Senhora Auxiliadora. E a menina começou a enxergar. Milagres em vida. Esse lá da freira, depois, foi só para canonização. Sim. Ele já fazia muitas coisas. Mas ele não admitia. Da fé e da obra, né? Que é aquela coisa bem conciliada. Né? Agora, o teu caso, você é o exemplo da coisa quando ela dá certo. Né? Você passa pela educação salesiana, né? Se forma como cidadão, como um baita profissional, teve uma carreira brilhante no jornalismo e hoje volta, né, para fazer a comunicação, né, na Inspetoria de Campo Grande. Isso também é muito legal, né? Porque, de certa forma, tudo que você foi, você deve um pouquinho a essa formação, né? Um pouquinho não, tudo, né? Tudo bem, eu me formei em jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas toda a minha educação básica foi com os salesianos, né? Eu vivi com os salesianos, eu fui aspirante, depois pré-noviço, noviço, né? Entre os salesianos, depois saí. Depois ainda trabalhei um tempo no Colégio Dom Bosco como pastoral, até que me formei em jornalismo e trabalhei 20 anos no jornalismo, em TV e jornal. Então, agora eu estou voltando para tudo aquilo que eu aprendi e que vivi. Revisitando. Estou revisitando e transformando, assim, retribuindo aos salesianos aquilo que eles me conferiram, né, como mão de obra capacitada. Né? Eles me capacitaram e agora estou devolvendo a eles a mão de obra. Assim, gratificante,
né? Vamos dizer assim, gratificante e até emocionante, porque... Porque explica toda uma jornada, né? Você conseguir fechar esse ciclo, que na verdade, assim, não digo nem se o nome é fechar o ciclo, mas assim, contemplar isso, né? Determina tudo, assim, o que foi o Clítis Fernandes como marca profissional no mercado. Porém, você tem um desafio enorme, né? Que assim, a gente está anos depois de quando você sai daquela educação salesiana para se transformar em jornalista, em comunicador. De lá para cá, se a gente fosse fazer uma viagem no tempo, a gente está num mundo hoje onde a fake news ela tem mais volume de informação, onde as pessoas têm um apelo por informação superficial da rede social, que é uma coisa incrível, né? E que a própria notícia está em crise, né? No mundo de hoje, você vê que a comunicação de massa ela está assim, pedindo socorro, né? Muito também por a questão de comportamento do público, mas também de processo de reinvenção. E aí você vai no desafio de passar histórias extraordinárias desse trabalho, dessa congregação, dessa instituição fantástica, né, que faz e fez algo extraordinário no Brasil, ainda mais nessa região de Mato Grosso do Sul. Não é fácil falar de coisas sérias, falar de coisas bonitas hoje em comunicação, né? Aí você tem que se reinventar também bastante, né? Usar tudo quanto é recurso, né? Que, muito mais até do que foi na época da TV, né? Na verdade, assim, as pessoas mudaram e a comunicação, ela não mudou. Mudou o jeito das pessoas entenderem. Você foi acadêmico de jornalismo, deve ter escutado isso de um professor. Falou, olha, notícia boa não é notícia. Só tragédia que é notícia. Então agora eu estou no desafio de dar notícias boas. Então isso é um desafio. No entanto, no meu entendimento de comunicação, coisa que eu aprendi na universidade, e sempre trabalhei isso desde 99, quando eu comecei a trabalhar em televisão. Um pouco antes. Eu tinha uma frase que ela caiu por terra. Não perde a linha de raciocínio, mano. Eu falava assim, notícia boa é aquela que você repassa. Hoje em dia as pessoas repassam mentira. Então, o WhatsApp me quebrou nisso aí. Mas aí que tá. Os instrumentos da comunicação mudaram. Eu vou dar um segredo aqui, mas quem quiser copiar, pode copiar. A comunicação, ela ainda é individual. A gente não fala com massas, a gente fala com pessoas, né? Isso era uma coisa que eu usava na televisão, e eu acho que todo repórter de televisão, você foi repórter de televisão também sabe, você não fala com um grupo de pessoas, você não fala com uma multidão. Você fala intimista, né? É sempre direcionada àquela pessoa que está prestando atenção em você. Então, o meu discurso, a minha fala de transmitir a informação é individual. A comunicação é individual. Então, aquilo que eu quero transmitir, e eu preciso ter talento para transmitir uma informação, é individual. O meu trabalho é encontrar uma forma de tornar essa informação que está na minha posse atraente para aquela pessoa que está disposta a ouvi-la. E é o fator curiosidade, né? É você transformar o seu texto ou o seu falar, a sua visualização da informação em algo atraente. O problema é que a má notícia é mais atraente. E a fofoca, isso não é novidade, isso desde que o mundo é mundo, a fofoca sempre foi algo interessante. Então ela compete hoje em dia com mais força do que antigamente. Porque quando você tinha o padrão de comunicação nos grandes veículos, né, você parava de ver fofoca durante o dia, que você via durante o dia inteiro. Tipo, a hora de ver o jornal era séria. Era séria. Agora, essas horas estão misturadas. Então, você tem uma concorrência mais dura. Mas a concorrência sempre esteve ali. Qual que é a sacada para você sair, para você vencer essa concorrência? É você ser melhor que ela. Você ter o seu produto, que é um bom produto, mais atraente que a concorrência. Né? E isso exige do jornalista. Por quê? Porque antes você tinha o horário do jornal, você divulgava do jeito que fosse, se fosse bom, fosse mal. Dizia uma chefe de jornalismo que eu tive, já falecida, notícia boa é aquela que sai. Agora não é mais. Não, se você colocar uma notícia com má qualidade, a pessoa muda de canal ou vai ver no WhatsApp outra coisa. Sim, ou ela já até conferiu antes. Já conferiu antes a notícia. Então, o jornalista hoje tem mais trabalho para colocar o seu trabalho no ar, para ter o seu trabalho reconhecido. Né?
e a gente tem aquela síndrome de procurar sempre o menor esforço. Então você vê jornalistas preguiçosos, desculpa os colegas aí, preguiçosos em fazer um produto cada vez melhor, apurar melhor a notícia. O contexto, né? Ver o contexto. Então, o que a gente vê? Por que a notícia dos grandes veículos está ruim? Ué, porque não está batendo com a realidade. O povo que já conferiu a informação antes, não acredita naquilo que o cara está falando, distorcendo para um lado ou para o outro. Sim. Né? E aí vai concorrer como? Vai cair em descrédito. Né? Sim, e fica uma coisa que eu acho que você viu lá atrás de um jeito, né? Tudo, claro, o processo ele é sempre uma construção, é análise, né? É difícil às vezes você fechar um assunto, né? Fechar o fato notícia, mas hoje parece que está tudo em eterna construção. Você não tem nada fechado. Então as pessoas também não sentem esse panorama e não vai. Por exemplo, no caso, trazendo um pouco para a linguagem de assessoria, de comunicação, Dom Bosco. Eu acho que o maior milagre do Dom Bosco foi ele ter existido. Difícil ter um outro Dom Bosco. Né? Passou um século aí, o último século, não surgiu outro, e agora também, nesse mundo de hoje, mais complicado. Então o maior milagre dele foi ter existido. E o peso de uma figura como essa, e tantas outras também, que fizeram todo aquele enredo, é o grande trunfo, né? Porque, assim, isso é insubstituível e, de certa forma, é tanta coisa que esse cara fez que, para revisitar, tem assunto e contexto para mais de metro, né? Sim, tem muito. É um universo, né? As pessoas não fazem ideia do quanto que é um universo. Muitos até estudaram em instituição salesiana, sabem que ele é o cara, lá, mas não fazem ideia do quanto que ele é o cara. E aí que está a limitação humana. Porque Dom Bosco, assim, ele é um ponto fora da curva mesmo entre os santos. Isso é uma opinião minha pessoal, tá? Me perdoem os devotos de Santo Antônio, de São Gonçalo, de São Francisco de Assis, mas eu acho que Dom Bosco, assim, ele está num outro nível de santidade. Né? As coisas que ele fez... A utilização do tempo, né? A utilização do tempo, né? Os dons que ele exerceu, as obras que ele fez... Eu comparo, assim, o que Dom Bosco fez, em termos de santidade, né? Hoje em dia está na moda falar dele, porque é um grande santo também, São Pio de Pietrelcina. Né? É um santo que parou uma guerra, é um santo que estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E, bom, eu comparo assim, os dois em termos de santidade. Claro que todos os santos foram grandes homens. Se eles foram reconhecidos pela igreja, foram grandes homens. Mas, por questão pessoal minha, eu reconheço mais Dom Bosco. E isso é irrepetível. E principalmente o efeito, né? Pós-morte, da obra e tudo mais. E aí, ele deixou a obra em mãos de homens, mãos humanas, mãos limitadas. Então, é difícil que os salesianos consigam repetir tal e qual Dom Bosco fez. Mas eles estão tentando. Estão tentando e com muito esforço. É isso que eu ia falar. Existe um padrão, um rigor de um padrão por trás do trabalho que é feito hoje em dia, que é uma coisa praticamente assim ditatorial, né? Tipo assim, o padrão de excelência de educação em qualquer instituição salesiana, que é muito parecido, ele é preservado com um zelo total. Né? Isso é sagrado. É sagrado. O que Dom Bosco deixou de ensinamento... É inegociável. Eu falei ditatorial, a palavra certa é inegociável. O sistema preventivo de Dom Bosco... É por isso que eu acho que talvez daqui a 100 anos, talvez vamos falar de Dom Bosco. Sim, então, Dom Bosco é um homem à frente do seu tempo e do nosso tempo também. Né? O que ele visualizou quando ele planejou o sistema preventivo, que é uma forma pedagógica de ensinar, está à frente deste tempo ainda. Mas é tão simples que ele se torna difícil, porque o simples é difícil. Sim. Né? E esse é o sagrado para a educação salesiana. Quando existe alguma tentativa de adaptar o sistema preventivo de Dom Bosco a alguma realidade que não é aquela que Dom Bosco tinha visualizado, a coisa não dá certo. Então, existem várias tentativas, e a gente humanamente tenta buscar, é normal tentar buscar alguma coisa que não seja tão rígida como o sistema que, mas Dom Bosco pensou isso lá no final do século XIX, né? É uma coisa tem como adaptar. Tem como adaptar. Quando faz isso, acaba não dando tão certo. Né? Então, o sistema preventivo, assim como as constituições para os salesianos, que Dom Bosco deixou escrito quase que de próprio punho, e elas são atualizadas só em termos de nomenclaturas, mas a essência dela ainda está nas constituições dos salesianos. Então isso é sagrado para os salesianos e é por isso que os salesianos continuam a crescer no mundo e são reconhecidos no mundo inteiro. Tanto que o reitor-mor dos salesianos, que é aquele padre Ángel
Fernandes Artimi, que mora lá em Roma. Ele foi feito cardeal agora pelo Papa Francisco. Primeira vez na história que acontece isso. A gente fala reitor mor, né? O chefe maior de uma congregação é feito cardeal, né? E é um reconhecimento ao trabalho dos salesianos no mundo inteiro. Os salesianos estão em 132 países. É muito lugar. Quase praticamente todos os países do mundo tem obra salesiana. Então, isso é sagrado para a congregação salesiana. E em qualquer parte do mundo que você vá, tem lá a obra salesiana baseada nos princípios do sistema preventivo, razão, religião, e uma palavra em italiano que não existe em português, mas amorevolezza, que é como se fosse carinho, ternura, é um jeito de tratar as pessoas. Então, esse tripé existe em todas as obras salesianas. A opção preferencial pelos jovens mais empobrecidos está em todos os lugares. Mas tem Colégio Dom Bosco lá em lugar de alunos ricos, mas existe lá para conseguir recursos para cuidar dos pobres. Ligado a esse colégio, a essa obra, né? É uma engenharia. Não se faz caridade sem dinheiro, né? Então, você precisa ter uma fonte de recursos para sustentar o trabalho pelos pobres, né? E isso em todo lugar do mundo, né? Mesmo entre os indígenas, né, que são chamados os pobres mais pobres do reino, né? São os povos originários que mantêm a sua cultura ainda quase que primitiva. Eles precisam de toda a ajuda possível e os salesianos estão lá doando-se, né, dando a sua energia, e não estão recebendo nada por isso, né? A sua energia, a sua vida, a sua dedicação toda em favor desses pobres também. Então, existem todas essas obras para sustentar essa coisa que é sagrada para os salesianos. A opção preferencial pelos jovens, especialmente os mais pobres. Eu acho que isso que torna também a linguagem do Bosco moderna ainda, né? Porque se você opta sempre por atuar pelos jovens, você está lidando com alguém que tem a cabeça aberta, né? Em construção. Claro que lidar com jovens de hoje em dia é muito complicado, você vê até pela política, ela não consegue seduzir o jovem, o índice de abstenção é muito maior entre os jovens, né? Há uma crise de perspectiva também, até por conta do cenário econômico, mas pela educação ainda tem uma salvação. Então, é o caminho. O jovem, a gente fala hoje porque a gente está no nosso tempo, né? E nós somos jovens. O jovem é complicado desde que o mundo é mundo. Sim. E Dom Bosco optou pelos pobres, pelos jovens, porque naquela época trabalhar com jovem era complicado. Também. Até porque... Há uma Itália pré-unificação, pois muita pobreza. Muita pobreza. Era a Revolução Industrial, os jovens migravam dos campos para a periferia das cidades e ficavam lá. Os pais iam trabalhar nas fábricas. Sim. E os jovens ficavam na rua, porque eles não tinham escola, não tinham estudo, não tinham família, não tinham nada, não tinham trabalho, não tinham brinquedo, não tinham nem sonho mais. Então, e é difícil lidar com o jovem, porque o jovem tem a explosão de sentimento, tem a explosão de ideia, tem a explosão de tudo. E uma época em que os adultos mantinham distância dos jovens, mesmo dos próprios filhos, né? Sim. Não havia aquele contato próximo dos pais com os filhos. Dom Bosco entra para preencher esse espaço educacional na vida desses jovens, né? E os jovens tinham aquelas crises naquela época e tem hoje, né? O que mudou? Mudou só a tecnologia aplicada, né? Os jovens continuam sendo problemáticos de se trabalhar. Mas tem um outro viés também interessantíssimo, que esse eu acho que é o fundamental de ter você aqui, que é da comunicação, né? Uma coisa que afunilou bastante na comunicação, mas que sempre deu certo, é você ter uma marca forte associada a um rosto que tenha uma infiltração forte também. A missão salesiana tem isso, né? Basta às vezes você entrar num colégio ou uma faculdade, você vai ver em algum momento o rosto do Dom Bosco muito evidente. Sim. Aquilo ali. E aquilo ali é um convite a você entrar naquele universo, de explicar o porquê que aquilo existe, por que aquilo funciona. É uma opção que ela poderia até não ser feita. Podia ficar só no nome, ou podia ficar com alguém transmitindo verbalmente isso. Mas não. Nas instituições, principalmente de ensino, está lá o rosto dele, né? E você vê aquele rosto que você falou, de um cara forte, sereno. Quem é esse cara? Por que ele está aí? É mais um santo? Não é só um santo. Isso aqui existe por conta dele, e aí você acaba entrando, que é a diferença, às vezes, de um aluno da UCDB, né,
para um aluno de alguma outra universidade. Também é interessante, toda universidade vai ter sua história e tal, mas os valores eles são muito difundidos assim a todo momento. Né? Você respira isso no ar do que você está fazendo. E acaba determinando também, de certa forma, a jornada, né? A experiência. A marca Dom Bosco ela é muito forte, porque ela é sinônimo de educação, é sinônimo de presença, é sinônimo de pedagogia. E isso os salesianos sempre abraçaram. Não precisou um marqueteiro para perceber isso, né? Verdade, foi muito antes. Foi muito antes. E isso se chama legado, né? Dom Bosco deixou o legado e a presença dele, a imagem dele, é um santo que fez questão, por isso que eu falo que ele era muito à frente do seu tempo. A fotografia estava começando no final do século XIX. As imagens que se tem de Dom Bosco hoje são fotos realmente dele. Porque ele se deixava fotografar. Tem uma foto dele atendendo uma confissão de um jovem, que foi inclusive capa de várias publicações internas dos salesianos. Então Dom Bosco está assim com a mão no rosto, assim, né? E o jovem também com a cabeça abaixada, assim, numa atitude, o jovem de joelhos e Dom Bosco sentado. Pena que eu não trouxe aqui essa foto, é uma foto muito conhecida. Esse jovem se chama Paulo Álbera e ele foi um dos sucessores de Dom Bosco depois. Depois de Dom Bosco foi Miguel Rua e depois Paulo Álbera, que é esse menininho da foto. E ele conta que essa foto levou 2 horas para ser feita. Puxa vida. Naquela época não era fácil. Sim. Você não pega o celular aqui e tirar a foto, né? Sim. Era uma placa de zinco ou de alumínio que ela era preparada com uma camada de nitrato de prata, né? E aí tinha a caixa de máquina, e para você fazer o foco não é só apertar um botãozinho, né? Você tinha que ter um olho muito bom, porque o foco no papel ali, na placa, não era assim. A chance de queimar era muito grande. E de dar errado, né? Errado era muito grande. Então foram 2 horas para fazer. Tem a foto também do Dom Bosco que tirou com os primeiros missionários que ele mandou para a América, que também foram. Então, é um grupo, parece um time de futebol, né? Sim. Dom Bosco está entregando um livro na mão de Dom Calheiro, que foi o primeiro líder missionário que veio para cá. Também 2 horas. O que levava um homem tão atarefado, parar 2 horas para tirar uma foto? Ele sabia que aquilo era importante para a comunicação. Sim. Ter o rosto dele, dos salesianos presentes, das crianças, dos jovens que estavam ali com ele, ter aquilo como referência de comunicação. Até porque não é um traço de vaidade, porque ele não era vaidoso. Não, ele não era vaidoso. Era aquilo, ele sabia que era necessidade para o futuro. Ele sabia que ele ia morrer, mas era preciso que a imagem dele permanecesse com os salesianos para lembrar. É que nem a gente guarda a foto de um pai. Tem a foto do seu pai? Eu tenho a foto do meu pai, tenho a foto do meu avô. Hoje em dia é mais fácil a gente guardar. Naquela época era uma raridade. Era uma raridade. E ele sabia que ele queria ser pai para as gerações futuras também. Tanto que o Papa João Paulo II, São João Paulo II hoje, ele declarou que São João Bosco é pai e mestre da juventude. É um título de Dom Bosco, né? Não como santo, sim, mas como pelo que ele fez pela igreja, pelo que ele fez pela humanidade, ele é considerado e recebeu o título de pai e mestre da juventude. E qual que é a obrigação dos filhos dele? Manter a herança do pai. Então, cada salesiano hoje em dia tenta viver na sua vida religiosa, sacerdotal ou não sacerdotal, esse legado de ser, a exemplo de Dom Bosco, pai e mestre para os jovens. Né? Não só o professor, não só o pedagogo, mas também o pai, o pastor. Né? E é por isso que os salesianos continuam crescendo e agora celebramos 130 anos aqui na região do Mato Grosso. E tem algum outro legado, alguma outra coisa que para mais 130 anos a gente poderia vir a conhecer de Dom Bosco? Acho que até esse processo de comunicação ele também influencia bastante, né? De se conhecer mais da história dele, da vida dele, de repente até o aspecto cultural. Sim, é justamente isso que eu ia falar. Ele poder ter uma influência maior, porque o que dá impressão, que é fascinante nesse sentido, é que é uma obra em movimento. Apesar de já completar, né, mais de um século, ela é uma obra em movimento
E pior que, por ser um movimento, você vê surpresa pela frente, né? É verdade. Um dos aspectos da vida de Dom Bosco que, no meu entender, foi pouco explorado ainda, é a parte cultural. Agora, com o Sonho dos 9 anos... Aqui, inclusive, os primeiros festivais foram organizados pelo Dom Bosco. Sim. Né? Não, na época de Dom Bosco, quando era vivo, ele já fazia festivais. Festivais de teatro, festivais de música, de dança. E tem uma orientação do Dicastério da Comunicação, que é a parte da congregação lá em Roma, né, orientação para o mundo inteiro, de valorizar mais as artes. Tanto que neste ano teve a segunda edição do Festival de Cinema Dom Bosco, Global Dom Bosco Festival Youth, da juventude. Que ele teve a vida dele também registrada no cinema. Sim, tem dois ou três filmes já da vida de Dom Bosco, né? Um com o famoso Ben Gazzara, né? Que é nos anos 80, excelente. Mas fez um festival de cinema para os jovens. E essa orientação do dicastério é de que para que os salesianos retomem os festivais, não um festival no sentido de concorrência para ver quem faz o melhor, mas que criem ambientes culturais favoráveis para a música, para o teatro, para a poesia, para a dança e tudo mais. E isso está crescendo muito. Aqui no Brasil, ainda com alguma dificuldade. Porque não pode ter essa dissociação, né? A religião é uma coisa, aí a música é outra, não tudo pode andar junto. Para Dom Bosco andava tudo junto, tanto que quando Dom Bosco era criança, né, ele fazia todas aquelas artes circenses para reunir os jovens e depois ele, de memória, repetia a homilia do padre na missa. Agora imagina, ele tinha 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. Hoje em dia, eu vou à missa todos os domingos, às vezes até mais, mas eu não consigo decorar a homilia do padre. Ele, com 9 anos, decorava de memória e ele era analfabeto. Ele decorava tudo que o padre falava e repetia para todo o povo reunido para ver as brincadeiras que ele fazia, as artes que ele fazia. Então, ele associou, ele reuniu isso tudo e por isso que os salesianos repetem isso ainda hoje. Então, de certa forma, o que você fala que é tão importante o aspecto cultural, porque ele foi a consolidação do começo, né? Sim, está na raiz. Está na raiz. E Dom Bosco fazia isso. Dom Bosco escreveu peças de teatro, ele escreveu músicas. Existem composições de Dom Bosco, várias partes da missa, músicas de Natal, né? Dom Bosco escrevia poesia e melodia. Ele tocava violino e piano. É um aspecto completo, né? Dom Bosco, me perdoem os devotos de Santo Antônio, que são muitos aqui em Campo Grande, né? Mas Dom Bosco, para mim, ele tem um diferencial assim, acima dos outros. Né? E isso precisa ser retomado. Aliás, é um aspecto... São tantos aspectos da vida de Dom Bosco que foram diluídos e fortalecidos durante a história, que eu acho que agora o aspecto cultural, que já aqui em Campo Grande já foi forte, né, com os festivais que havia aqui. Então, o Teatro Dom Bosco, né? Foi o primeiro grande teatro a receber, né? Justamente. Artistas. Mas isso vai ser retomado também em nível nacional e mundial. Então já existe esse festival de cinema, já existem grandes manifestações culturais e organizações de festivais de música e cinema, principalmente entre os salesianos da Índia, que é onde a congregação está crescendo mais em termos de mundo hoje em dia, e na África, que são os polos missionários, né? Os salesianos vieram para a América do Sul e agora estão se dirigindo... Ou seja, na mesma linha do que foi aquele começo, né? Quer dizer, chega um local ali bem complicado e aí, pelo aspecto cultural, você vai conseguindo infiltração. Sim, para depois entrar com a educação mais firme. Existe uma coisa que também é muito divulgado entre os salesianos, mas fora dos salesianos não tem tanta divulgação. A primeira missão, o primeiro grupo missionário que veio para as Américas, o primeiro grupo missionário de salesianos veio para as Américas. Dom Bosco tirou aquela foto que eu citei agora mesmo. Depois disso, todos os anos são formados grupos de missionários que vão para diferentes partes do mundo. Desde aquela primeira, já está na 158, eu não lembro o número exatamente, mas acho que são 158 missões já, e agora, no mês de outubro, houve mais uma missão, que agora o Reitor Mor, que é o... Quase uma cada... Todo ano tem uma. Só que agora não vem mais para o Brasil, né? Não vem mais, estão indo para países da África, da Ásia, né? Agora estão fazendo o caminho contrário. Porque existe um grupo de missionários africanos que estão indo agora para a Espanha. Estão indo para a Europa. Porque a Europa,
Sim, tem muitos imigrantes, né? Não, Problema todo. E aconteceu o contrário. A Europa foi o celeiro da cristandade e que espalhou a cristandade pelo mundo, né? Com os jesuítas que começaram esse processo. E agora a Europa se secularizou de tal forma, né, que perdeu muito o sentido da mensagem cristã. As novas gerações europeias estão caindo para o ateísmo, estão caindo para outras correntes filosóficas e religiosas. Então, existe uma necessidade de reevangelizar a Europa. E quem que vai fazer isso? Os herdeiros dos missionários europeus que vieram para as outras partes do mundo, que estão agora voltando para lá para ensinar. É mais ou menos como está acontecendo, não sei se você chegou a acompanhar isso, há alguns anos atrás, havia um grupo de japoneses não do Japão, são lá da ilha de Okinawense, que vieram a Campo Grande para resgatar a língua original deles que eles perderam lá no Japão. Ou seja, e a colônia japonesa... Aqui tem uma preservação melhor, né? Aqui tem uma preservação melhor, então eles vieram reaprender a língua materna deles aqui. E o mesmo vai acontecer com o cristianismo na Europa, né? Os missionários fizeram seu trabalho aqui pelo resto do mundo e agora eles vão voltar para a Europa para reevangelizar a Europa. Como que é dinâmico, né? E outra, a importância dos valores, né? Os valores, se eles não forem preservados, o impacto é grande, né? Essa é a luta, né? Preservar os valores, né? Tanto em termos de religião, como em termos de sociedade, né? A nossa sociedade é construída com base nos valores judaico-cristãos, né? Uma vez que a gente perde... Essa sociedade que a gente conhece. Né? A sociedade que a gente conhece. É engraçado, as pessoas não sabem o risco da desconstrução, né? Exatamente. E toda proposta que vem nesse sentido de desconstruir a normativa social baseada nos valores éticos cristãos, judaico-cristãos, os valores éticos e morais vindos do judaísmo e do cristianismo, né, vem corromper para destruir, para construir algo novo, não dão certo. A gente vê o que aconteceu com outras sociedades que tentaram fazer isso. Então, o importante agora é não resgatar, porque os valores estão aqui, né? Mas validá-los, né? Validá-los, fortalecê-los e repassá-los às novas gerações, né? Para que elas continuem esse legado de Dom Bosco, de Jesus Cristo e tudo mais. Aí, sem cair no discurso religioso, mas apenas na questão da nossa sociedade como um todo, né? Tanto que Dom Bosco ele falou de formar bons cristãos, sim, mas honestos cidadãos, baseados nesses valores que a nossa sociedade foi construindo, né? Até porque numa obra, o tijolo mais forte são os valores, né? Então, você põe assim, por que o Colégio Dom Bosco, daqui a 50, 100 anos, não vai ser ruínas de um colégio grande que teve, não? Porque ele está baseado em valores muito claros, né? De propósito, de sentido de quem vai estar envolvido no projeto, de atendimento, exatamente, de acolhimento. É só por isso, porque tem muitas coisas na nossa vida, a política é o que mais prova também no dia a dia, né? Que você olhar os elefantes brancos espalhados por aí, né? E eles são baseados em afãs, né? Em ideias assim passageiras, tal. E aí o tijolo ele não resiste ao tempo, né? Você pode citar, quer dizer, eu não vou citar nenhum, mas quantos grandes colégios passaram por Campo Grande que existiram nesses 100 anos, né? E que os seus fundadores passaram, alguns morreram ou venderam a obra, né? E não continuaram o legado, porque mudou de dono, e aí aquela obra se dissolveu. Tem escolas assim, tem universidades assim, aqui em Mato Grosso, em São Paulo. E acaba ficando refém das oscilações, né, da história. Né? E por isso que a obra salesiana, fundada nos valores deixados por Dom Bosco, ela vai ser perene, enquanto os sucessores se mantiverem fiéis a esses valores. O dia que perderem também, está fadado ao fracasso. É uma obra humana. Olha, obrigado, parabéns aí pela conversa. Muito obrigado, eu que agradeço. Acho que foi uma entrevista diferente, né? Completamente. E vai despertar também muita curiosidade das pessoas sobre Dom Bosco, né? Que é uma figura fascinante, né? Se alguém quiser saber mais sobre a nossa história... E se eu falar, na comunicação da Missão Salesiana, dá para saber mais coisas também, né? Dá para saber. Nós temos aqui, ó, esses dois, são 3 livros. No caso, esse aqui é um só, né? Volume 1, volume 2, a história da Missão Salesiana aqui em Mato Grosso. E esse aqui é o primeiro livro, Esboço Histórico da Missão Salesiana, escrito pelo padre José Curaça, já falecido. Esse aqui é escrito pelo padre Afonso de Castro, está vivo ainda, mora no Colégio Dom Bosco.
conta toda a história. Para quem tem curiosidade de saber a história de Mato Grosso, baseado Mato Grosso Uno, né? Isso que eu E falo. também dei uma parte do oeste de São Paulo, que ia até Tupã, e aí depois ficou para Lins. Tem esses livros aqui, tem na biblioteca Félix Avatar da UCDB, eu acho que tem na biblioteca da UFMS também. São livros, se não encontrar, tem na Missão Salesiana, a gente está pronto para mostrar. E até quem já passou como aluno nessas instituições, vale a pena, né? Para entender do que ele fez parte, né? Sim. Não, o próprio Padre Afonso escreveu um outro livro contando a história do Colégio Dom Bosco, né? Que é uma publicação muito bonita que foi feita para os 100 anos do colégio. É muito bonito. Tudo isso está à disposição na biblioteca da UCDB e na Missão Salesiana. Historiadores, pesquisadores, ex-alunos que quiserem conferir, podem procurar. Ou podem me procurar lá na Missão Salesiana também. Ótimo. Obrigado, valeu. Obrigado. E acompanha o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook da MS em Dia. Até a próxima.